Vamos aproveitar o sol, é só chegar. A gente vai começar uma aula pública em seguida com o tema as 10 coisas que não te contaram sobre nossas leis, para que a gente conheça um pouco mais sobre como é que são formadas nossas leis, como é que funciona nosso município, estado, federação, especialmente nesse momento tão crítico de política. Nós vamos fazer propaganda ideológica nenhuma, nós só vamos falar sobre nosso processo, como é que é a divisão hierárquica de poder e como é que se dá o processo legislativo. Quem vai falar sobre isso é o professor Rafael Abreu, mestre e doutorando em Direito, trabalha na assessoria legislativa do meu gabinete. Eu sou vereador aqui de Porto Alegre, Felipe Camozato, do Partido Novo, e a intenção dessa aula pública é convidar e aproveitar esse sol que abriu depois de tantos dias de chuva aqui na nossa cidade, para que a gente possa aproveitar para tomar um banho de sol, comer pipoca, tomar um mate e adquirir um pouco mais de conhecimento. Então, nós temos uma previsão aí de 1 horinha de duração e ao longo do processo o Abreu vai guiando vocês e a gente vai estar disponível também para continuar conversando e fazendo perguntas. Aviso a todos que nós estamos ao vivo também nós estamos ao vivo também pela página no Facebook e também nós vamos gravar parte dessa aula pública para depois disponibilizar isso online para quem quiser acompanhar de casa. Então tá, Rafael Abreu, a palavra é tua e vamos nessa. Boa tarde, pessoal. É muito bom a gente saber que tem gente interessada em aprender, em poder ouvir um pouco do que a gente tem a dizer, aquilo que são questões que, na nossa visão, são importantes como questões de cidadania. Muito mais do que qualquer proselitismo político que eventualmente possa aparecer, um partido político, um mandato de um vereador propondo uma aula pública num parque, num sábado à tarde, em dia de Champions League. Na verdade, o que a gente quer aqui, basicamente, é exercer um pouco de cidadania e dividir um pouco com as pessoas de Porto Alegre, com os cidadãos de Porto Alegre, com os pagadores de impostos de Porto Alegre, um pouco da realidade que a gente está vivendo no mandato de vereador e um pouco daquilo que também a gente vive vendo assembleias legislativas, vendo o Congresso Nacional, vendo a política funcionando. Então a gente propôs fazer uma aula que era uma aula basicamente sobre a legislação. Coisas que a gente ouve falar e muitas vezes não sabe, ou coisas que a gente nem ouve falar sobre o funcionamento das leis e da nossa Constituição. E é por isso que a gente chamou essa aula pública de 10 coisas que não nos contaram sobre as leis e a Constituição. A gente fez esse joguinho de palavras, na verdade, para trazer interesse, porque essa não é uma aula para pessoas que sejam, por exemplo, interessadas em estudar ciência política, ou que sejam advogados militantes na área do direito legislativo, ou que assessorem legislativamente. Na verdade, o que a gente quer aqui é dividir um pouco da experiência para as pessoas que vivem fora da política, e que veem a política como algo ruim, e muitas vezes como algo que não serve a muita coisa. E a gente quer demonstrar para vocês que sim, ela pode servir para muita coisa, mas que em primeiro lugar a gente precisa saber do que a gente está falando. Então o conhecimento é importante, nem que seja para a gente ter algo a dizer numa mesa de bar. Então a ideia aqui, nesse sábado de tarde, é trocar uma ideia mesmo, bater um papo com vocês sobre as 10 coisas que não nos contaram sobre as leis e a Constituição. A gente trouxe também aqui, para quem está presente, um pouquinho da realidade de um plenário dentro de uma Câmara Municipal. A gente trouxe aqui, em primeiro lugar, a agenda de uma sessão plenária. Eu vou pedir para que o Felipe distribua para todo mundo, para que vocês tenham mais ou menos noção do que acontece quando o vereador entra na Câmara Municipal, num dia de sessão, às 14 horas. Ele recebe basicamente uma agenda, um cronograma daquilo que vai acontecer na sessão legislativa. E dentro da sessão legislativa, um dos pontos é a votação de projetos. Também a gente trouxe aqui uma agenda do que seria que a gente chama de priorização. São os projetos que estão para serem votados naquele determinado dia. Também aqui a gente vai simular, né, em alguma medida, aquilo que um vereador acaba fazendo, um deputado acaba fazendo, um senador acaba fazendo quando está dentro de uma Câmara Municipal, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Federal, de um Congresso Nacional, ao fim e ao cabo. Então eu vou pedir aqui, se a Ana puder distribuir os outros também para o pessoal. E agradecer de qualquer forma a todos que vieram. É muito, muito, muito legal a gente ter a presença de pessoas que a gente não conhece, assistindo uma aula pública num sábado à tarde, num parque. Tenho certeza que vai poder pelo menos chegar em casa pensando, pô, tem umas coisas que eu aprendi hoje de tarde. Então basicamente é isso. Como é que a gente começa um negócio desse tipo? Bom, a gente começa mostrando uma certa obviedade. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos uma coisa sobre as leis, e essa talvez seja a primeira, que ninguém pode se excusar de cumprir a lei por não conhecê-la. A primeira coisa que a gente aprende a respeito das leis é que a gente não pode dizer que não conhece a pretexto de não cumprir.
Em tese, todo mundo tem o dever de conhecer todas as leis. E por isso ninguém pode dizer, no momento que for pego, mas eu não sabia que era diferente. Isso não pode, a gente tem intuitivamente essa noção. Mas, num país que tem 400, 500, 4 mil, 5 mil municípios, que tem 27, 26 estados do Distrito Federal, que tem inúmeros espaços legislativos, será que todo mundo vai saber sobre tudo? Para vocês terem uma ideia, Porto Alegre tem hoje em torno de 13 mil leis ordinárias para a gente conhecer. Será que de fato a gente vai conhecer 13 mil leis ordinárias para saber como se comportar na rua? A gente sempre brinca, né? As leis, elas têm aquela pretensão de organizar o nosso comportamento. Então, a gente está no trânsito, a gente sabe que quando o sinal está vermelho a gente não pode passar. Quando o sinal está verde a gente pode passar. Quando tem uma placa com um E e um X, a gente não pode estacionar. Quando tem uma placa com E sem o X, a gente pode estacionar. As leis, elas servem mais ou menos para isso. Servem para que a gente possa se comportar em sociedade. E aí, quando a gente descobre que tem mais ou menos 13 mil leis só dentro do município de Porto Alegre, como é que a gente vai saber se comportar? Como que a gente vai conseguir se organizar como uma sociedade se a gente tem 13 mil leis para conhecer? Então, a primeira coisa que não te contaram sobre as leis é que nem mesmo os legisladores conhecem essas 13 mil leis. E essa é a questão mais interessante. Os legisladores que estão lá, supostamente, para fazer valer as leis, e para criar leis novas, para revogar aquelas que não são necessárias, eles não conhecem o direito. Tem uma curiosidade, por exemplo, até mesmo na semana que vem, a gente vai acabar discutindo, uma parte desse projeto de lei foi baseado numa lei que já nem estava mais em vigor, era uma lei revogada desde 2016. Então, para vocês terem uma ideia, até mesmo os projetos de lei que às vezes vão parar lá na nossa Câmara Municipal, não são projetos que refletem de fato o que são as leis da nossa cidade. Então, como que a gente conseguiria ter noção de tudo isso? É muito difícil. Então, em primeiro lugar, o que me parece a questão mais banal de todas é que provavelmente dentre essas 13 mil é bem provável que tenha leis inúteis. Então, por isso é que eu já chego na segunda coisa que não te contaram sobre as leis. Que ter lei não significa ter uma sociedade mais organizada. Pelo contrário, muitas vezes ter muita lei significa ter uma desordem legislativa a ponto de ninguém saber como se comportar. Eu pergunto para vocês que eventualmente já tiveram a necessidade de abrir uma empresa ou que por algum motivo tiveram que conseguir uma autorização, um alvará, ou até mesmo aqueles que são síndicos de um prédio que muitas vezes têm que seguir regras a respeito de questões envolvendo a fachada do prédio, envolvendo a calçada, envolvendo a contratação de funcionários. Muitas vezes a gente se depara com tantas leis que acaba não sabendo como se comportar. Ou seja, ter mais leis não significa ter uma sociedade em que as pessoas saibam como se comportar melhor. E se a função das leis, se a gente fosse técnico, do próprio direito, é orientar os nossos comportamentos, ter muitas leis não significa ter comportamentos mais orientados. E é por isso que na política e no direito, às vezes menos é mais. Ou seja, ter menos leis mais claras, ao invés de muitas leis que não são claras, é certamente muito melhor para aqueles que querem saber como se comportar e querem se comportar de acordo com as leis. No trânsito, quando a gente tem muitas placas na mesma quadra, a gente fica com dúvida se pode ou não pode estacionar. Ou se tem uma placa com muitos recadinhos embaixo, nas letrinhas miúdas, a gente também não sabe se naquele horário pode estacionar, ou se só pode parar para desembarcar, se pode, eventualmente, à noite, de um jeito, de dia de outro, sábado, domingo é diferente, dia de semana. Vejam que uma placa pode ser muito simples, ou pode começar a ter complexidade. Quanto maior for a complexidade, portanto, quanto maior for o número de leis, mais difícil vai ser a gente se comportar. Então, a segunda coisa que não te contaram é ter muitas leis, ou aquele legislador que produz muitas leis, não necessariamente vai ser aquele que vai estar tornando a vida das pessoas melhor. Ao contrário, como regra, quando a gente começa a fazer muitas leis, a gente está tornando a vida das pessoas mais difícil. Por quê? Porque elas não vão saber como se comportar. Elas não vão ter noção de tudo que elas têm que cumprir para estar agindo em conformidade à lei. E aí fica muito difícil de, voltando ao primeiro exemplo, a gente ter como verdade a ideia de que ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando desconhecimento. Por quê? Porque tendo muitas leis, é normal que as pessoas não conheçam. Então, na política e nas leis, menos é mais. Assim como dizem na moda e em outros ramos da nossa vida. O que significa dizer, ao fim e ao cabo, que não é muito bom quando nós temos muitas leis sendo votadas. E muitas vezes a gente vê
o Congresso Nacional, o Congresso Nacional não está votando muita coisa. Isso não necessariamente é ruim. Talvez seja melhor que eles tenham tempo de debater e aí na hora de aprovar que nós tenhamos uma lei melhor, do que se eles resolverem agora todos os dias de sessão aprovar 10, 15 coisas. Que ao final de um ano a gente vai ter muita coisa, mas muita coisa também para a gente saber como se comportar. E isso vai acabar tornando a nossa vida mais difícil. Então, lembre-se disso, menos pode ser mais. Não necessariamente sempre, mas na maioria dos casos, quando nós temos muitas leis, abundância de leis, nós vamos acabar tendo dificuldade de saber como nos comportar. E aí eu vou para a terceira coisa que não nos contaram sobre as leis. Sempre que a gente pensa em lei, a gente vai pensar direto, talvez a figura mental que a gente tenha é aquela imagem do Congresso Nacional, né? Aqueles prédios com não sei o que é o nome daquilo, mas um prato côncavo e um outro convexo, né? Um para cima e um para baixo. Aquela imagem a gente tem quando pensa em lei, né? Congresso Nacional. Só que o interessante é saber, e essa talvez seja uma questão bem curiosa, que não somente os legisladores é que produzem as leis. A gente tem inúmeros espaços de produção legislativa que passam ao largo do legislativo, dos legisladores, dos nossos, entre aspas, parlamentares. E o que é isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem previsto na nossa Constituição, previsto na Constituição Estadual e previsto na Lei Orgânica do Município, que são basicamente as constituições da União, do Estado e do município. A gente tem aquilo que a gente chama de projetos de lei por iniciativa popular. O que são os projetos de lei por iniciativa popular? São projetos de lei cuja iniciativa, ou seja, aquele primeiro passo que é dado para que se torne lei, não vem de um representante eleito. Não vem do vereador, não vem do deputado estadual, não vem do deputado federal e não vem de um senador. Vem da população. E por isso, iniciativa popular. Os projetos de iniciativa popular, eles são bem difíceis de serem levados adiante. No Brasil, no plano federal, a gente só tem 4 projetos de lei que já foram aprovados por iniciativa popular. Tem um que está tramitando, que iniciou como iniciativa popular agora, que é aquele das 10 medidas contra a corrupção, que ao chegar no Congresso acabou sendo bastante modificado. Mas então nós temos sim a possibilidade de a sociedade civil organizada, se organizando, colhendo assinaturas, propor uma mudança legislativa. Isso no plano federal é difícil, a gente precisa ter 1% da população. Significa dizer que a gente precisa de quase 1,5 milhão, 1% dos eleitores, né? Então a gente precisa ter quase 1,5 milhão de eleitores assinando. Hoje estaria em torno de 1.350.000, mais ou menos. Pessoas que têm que assinar, né, o projeto de lei dizendo que concordam. Isso é muito difícil. A gente teve nesse projeto das 10 medidas o Ministério Público levando adiante a coleta de assinaturas e como o Ministério Público é uma organização que tem em todo o Brasil, eles conseguiram obter essas assinaturas para tornar o projeto de lei, de fato, um projeto em tramitação no Congresso. Mas a gente não sabe, isso normalmente não nos contam, que, por exemplo, dentro do âmbito do município, é muito mais fácil conseguir um projeto de lei de iniciativa popular tramitando. A gente precisa de 5% da população eleitora do município, no caso de Porto Alegre, o que dá para nós algo em torno de 35, 40 mil assinaturas, se for um projeto de lei que seja do interesse de todo o município. Mas se for um projeto de lei de um determinado bairro, que interessa uma determinada região, a gente vai trabalhar com esse mesmo percentual aplicado à região interessada. Isso está previsto na nossa lei orgânica. Então vejam que eventualmente a gente pode ter um projeto de lei de iniciativa popular que vai começar a tramitar com 5 mil assinaturas, com 6 mil assinaturas, dependendo de qual for a função. E aí, obviamente, depois que ele adentra o parlamento, ele vai ser tratado como se fosse um projeto de lei de iniciativa de um parlamentar. Mas ele entra por meio da iniciativa popular. Então essa é o primeiro espaço de participação que a sociedade civil tem e que a gente se organiza muito pouco por isso. A gente não vê interesses sendo representados nos parques, colhendo assinaturas. Inclusive, o interessante é que no nosso município a gente pode fazer isso pela internet. A nossa lei orgânica prevê expressamente a possibilidade de que a coleta de assinaturas, a coleta de, digamos, apoio a esses projetos de iniciativa popular se dê de forma eletrônica. Ou seja, dá para fazer um movimento pela internet e a gente consegue angariar fácil aí 35 mil apoios dentro do município, entre os eleitores.
Isso é legal, a gente tem alguns vereadores que poderiam representar esse tipo de projeto, mas também é interessante se deixar a população funcionando como sociedade civil organizada. A gente sempre acha que é melhor quando vem do seio da população e não dentro de gabinetes na Câmara Municipal. E uma segunda coisa é que tem alguns projetos que devem vir não do Parlamento, mas do Executivo. Para quem não sabe, o Executivo é o poder ligado à administração. No caso, o chefe do Executivo é o presidente na União, o governador no Estado e o prefeito no município. Tem alguns projetos de lei que têm iniciativa privativa do Executivo. Quais são esses projetos? São projetos que envolvem a própria administração pública. Então, quando, por exemplo, o prefeito quer extinguir um determinado órgão estatal, quando o prefeito quer reorganizar as secretarias, quando ele quer criar um cargo novo na administração pública, quando ele quer, portanto, mexer na organização da própria administração, não é o parlamentar que vai iniciar o projeto, porque senão haveria uma interferência indevida naquilo que é entendido como ato de gestão daquele determinado governante, do prefeito, do governador ou do presidente. Então tem muitas leis que tramitam lá na Câmara Municipal e que ao fim e ao cabo são leis inconstitucionais. Por quê? Porque vêm do parlamento quando não deveriam vir, porque estão invadindo o espaço de atribuição do próprio prefeito, governador ou presidente. E ainda temos um terceiro, que seria uma exceção, que são os projetos de lei que derivam de outros poderes, como o poder judiciário. Por exemplo, a remuneração do poder judiciário é determinada pelo próprio judiciário, como uma forma de independência. Isso é bastante criticado, mas tem uma razão de ser, que é para evitar que o próprio poder executivo ou o poder legislativo interfiram na vida do judiciário, que tem que ser independente e autônomo. Isso é um abuso às vezes, mas como razão de ser tem até uma lógica, o fato de eles se auto-organizarem, por assim dizer, para que possam ser um poder autônomo. A gente sabe que dentro da lógica daquela antiga tripartição de poderes, a gente trabalha num sistema de freios e contrapesos, por assim dizer. Um poder, ele acaba freando o poder do outro. Então, em alguma medida, a gente vai ver que isso vai aparecer nas nossas leis. Então, a terceira coisa que não contaram para vocês é que existe muito mais além do parlamento como poder de iniciativa para modificar a legislação. Então isso é um chamamento, na verdade, à população. Vamos exercer mais o nosso direito de propor projetos de lei de iniciativa popular, porque isso sim efetivamente muda as nossas vidas e serve aos nossos interesses e não eventualmente aos interesses daqueles que estão ali ocupando um cargo que supostamente seria de servir ao público, mas que muitas vezes não serve a isso. Uma outra coisa que não contaram é que quando a gente pensa no legislador, a gente sempre pensa num sujeito que vai lá de segunda a sexta votar projeto de leis. Na verdade, no parlamento não se vota todo dia. Aliás, isso é até bom, porque se eles tivessem que votar todos os dias, se a gente já tem, só no município de Porto Alegre, mais de 13 mil leis, imagina se votassem todo dia. A tendência é que a gente ia ter 50, 60 mil leis em vigor, o que causaria um caos. Então, na verdade, normalmente a gente tem entre 2 e 3 sessões que a gente chama de deliberativas, que tem votação em cada casa legislativa por semana. Nos outros dias, o que o parlamentar faz? Bom, se ele faz ou não, eu não sei, mas ele deveria, ao menos, fazer é zelar pela população a quem ele está representando. Então ele precisa ouvir aquilo que a população entende como necessário de mudança, ele participa de processos internos na casa, na tramitação das leis, e talvez o mais importante aqui seja a participação nas chamadas comissões. Vou dar um exemplo aqui que está bastante em voga e que talvez todos devem ter visto como notícia no jornal. Tem uma proposta de emenda constitucional que está tramitando agora no Congresso Nacional e que essa semana foi aprovada em uma comissão do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, que é uma etapa necessária para cada projeto de lei que passa pelo Parlamento, tem que passar por essa Comissão de Constituição e Justiça. Tem em todos os parlamentos, seja no municipal, seja no estadual, seja no federal. E o que aconteceu então é, o projeto não foi aprovado ainda, ele foi discutido e aprovado no âmbito de uma comissão. Então, tanto os vereadores, quanto deputados estaduais, quanto deputados federais, quanto senadores, eles, além da discussão no plenário, que é o ambiente onde se votam os projetos e discutem esses projetos, eles também trabalham no âmbito das comissões, que são, na verdade, deveriam ser, inclusive, mais importantes. Elas acabam perdendo importância,
mas deveriam ser mais importantes, porque é ali naquele momento em que se discute, de fato, nos pormenores, no detalhe, num grupo menor, o que são os projetos de lei que vão ser votados. Então é interessante, na Comissão de Constituição e Justiça, ela faz um controle a respeito da constitucionalidade de determinados projetos, como é o caso dessa proposta de emenda constitucional para as eleições diretas, um projeto de emenda constitucional do deputado Miro Teixeira, que hoje está no Partido Rede e que está bastante em discussão aí. A discussão da semana basicamente é essa, né? Então não se vota todo dia nos parlamentos, se vota normalmente 2 a 3 vezes por semana, porque o parlamentar faz também outras coisas, especialmente ele acompanha a tramitação dos projetos, ele faz visitas, em alguns casos ele se envolve nas chamadas comissões especiais, como as chamadas CPIs, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é quando o Legislativo resolve investigar alguma coisa que está acontecendo no âmbito do município, do Estado ou da União. Então, o parlamentar ele não é só um robozinho que vota sim ou não, ele faz muito mais coisa do que isso. E quando a gente tem que cobrar o nosso parlamentar, aquele que foi eleito com o nosso voto, a gente não tem que ficar apenas atento ao número de projetos de lei que ele aprovou, porque isso não necessariamente representa um bom ou um mau mandato. O interessante é a gente observar como ele vota nos projetos de lei dos outros, como ele se porta nas comissões, se ele participa ou não participa desses debates prévios, se ele propõe debates com a sociedade civil, justamente se ele está agindo como um representante deve agir, e não como um mero robô que vota sim ou não para qualquer coisa que aparece na frente dele, sem nem mesmo saber do que se trata. Então, a realidade do parlamento ela tem que ser melhor aproveitada. E isso eu acho que é uma informação que a população tem que ter para poder cobrar devidamente aquele que é representante eleito. Quinta coisa que não nos contaram a respeito das leis e da Constituição. Ter maioria não significa aprovar tudo que a gente quer. A gente está discutindo hoje, aqui em Porto Alegre principalmente, mas também no Estado e também no âmbito do Congresso Nacional, o problema de obtenção da maioria pelo governo para conseguir passar adiante projetos que sejam do seu interesse. Aqui no município a gente está enfrentando um problema que a semana passada e essa semana eclodiu a respeito da possibilidade ou não de reposição inflacionária dos vencimentos dos servidores públicos em Porto Alegre. No Estado, essa semana a gente teve um problema relativamente à possibilidade de apoio de um plebiscito envolvendo a extinção das estatais. E no âmbito do Congresso Nacional, a grande discussão é ter ou não ter maioria para aprovar a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Então vejam que por trás dessas discussões sempre tem aquela história de será que o governo vai conseguir ter maioria? E ter maioria não é suficiente. Existem casos, por exemplo, em que não basta ter a maioria, metade mais um. Eu preciso ter a metade mais um votando. Em primeiro lugar, conseguir convencer as pessoas a estarem no plenário para votar pode ser mais fácil numa Câmara Municipal que tenha 36, mas num Congresso ou numa Câmara dos Deputados que tem 513, às vezes é difícil. Então, ter maioria na teoria não significa ter maioria na prática. Tem votações apertadas que às vezes a ausência de um ou de outro é bastante relevante. Em segundo lugar, nós temos projetos que envolvem uma maioria absoluta, ou seja, tem que todos estarem presentes e dentre os presentes eu não analiso somente os que estão, analiso o número total dos parlamentares e preciso ter a metade mais um. Então, são projetos que normalmente tem que a gente chama de quórum qualificado, maioria absoluta. E tem projetos mais relevantes, como os projetos de emenda à Constituição ou emenda à lei orgânica, no caso do município, em que essa maioria é uma maioria qualificada. Qualificada por quê? Porque depende de aprovação de 2/3 dos parlamentares. No caso de Porto Alegre, 2/3 significa ter 24, ou seja, 2/3 de 36. Ter 24 parlamentares significa ter apenas 12 na oposição. É muito difícil de a gente ter tão pouca gente na oposição. E tem projetos que são relevantíssimos, que envolvem mudança da lei orgânica, no caso do município, da Constituição estadual ou federal, no caso do Estado ou da Federação. Então a maioria muitas vezes não serve. Por exemplo, se nós quiséssemos fazer uma reforma profunda no plano do direito do trabalho, mais profunda do que aquela que está sendo feita pelo governo
do presidente Temer, precisaria ter uma maioria de 2/3 no Congresso para aprovar mudanças na própria Constituição Federal, que tem inúmeras regras a respeito do direito do trabalho. A mesma coisa com a reforma da Previdência. Ela não consegue mudar muita coisa. Por quê? Porque ela envolve apenas o plano da legislação abaixo da Constituição, mas não a Constituição. Então é importante a gente saber, a maioria não é suficiente, muitas vezes, para que a gente consiga levar adiante os projetos de lei. A sexta coisa que não nos contaram é que, apesar da gente ver muitas vezes essas discussões na imprensa a respeito de o governo fechou um acordo com as lideranças, o governo conseguiu o apoio às assinaturas das lideranças, o governo fez um acordão com a base, com o baixo clero, isso não significa muita coisa. Por quê? Porque o plenário é soberano. O que significa dizer que o plenário é soberano? Significa dizer que, independentemente do acordo que for feito fora do plenário, no momento em que a coisa vai ser votada, é que a gente vai ver se não vai ter alguém que vai trair, se não vai ter uma base que vai romper, se não vai ter uma liderança que não é tão líder assim e não consegue convencer seus liderados, se não vai ter uma ausência numa hora crucial, na hora de votar, ou mesmo se não vai ter alguém fazendo um requerimento em cima da hora para tirar de pauta, para inverter a ordem da votação. Tudo isso, e aqui a gente recebeu, vocês devem ter recebido, a ordem dos trabalhos em uma sessão parlamentar. A gente recebe a ordem dos trabalhos, só que essa ordem é uma ordem previamente estabelecida. Eu posso muito bem, no início da sessão, pedir a inversão de pauta. Então, por exemplo, eu posso pedir para que aquela parte lá do final, que é a chamada discussão preliminar, seja invertida com aquela parte do início, aí na pauta de vocês, que é a chamada tribuna popular. Posso inverter. Eu posso fazer isso e basta a maioria simples daqueles presentes, ou seja, para abrir eu preciso ter às vezes 1/3, às vezes 2/3, às vezes metade, para ter quórum, e basta que a maioria dos presentes diga, ok, estou de acordo, e aí a gente inverte a pauta. O plenário, então, ele é muito importante porque pode mudar tudo. Em 15, é tipo que nem falam da Band News, né? 20 minutos tudo pode mudar. O plenário é mais ou menos assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Um projeto que tinha apoio pode deixar de ter apoio, um projeto que ia ser arquivado pode vir a ser aprovado, e o plenário é bastante, digamos assim, agitado nesse sentido. O plenário é que vota tudo, todos esses requerimentos e tudo mais. A sétima coisa que não nos contaram sobre as leis, e aqui me parece algo bastante curioso, é que mesmo leis que são aprovadas por unanimidade, elas podem não vir a se tornar leis. Mas como assim? Na verdade, dentro daquela lógica de freios e contrapesos entre os poderes, pode muito bem que uma lei que o parlamento tenha entendido como uma lei interessante, uma lei boa para ser aprovada para aquela cidade, para aquele estado, para o país, essa lei, mesmo aprovada de forma unânime pelos parlamentares, às vezes naquilo que a gente chama de votação simbólica, se ninguém tem nada a opor, então está aprovado. E aí quem tem alguma coisa a opor tem que levantar a mão. Aí ninguém levanta a mão, está aprovado. Às vezes o cara está dormindo, está no banheiro, foi tomar uma água, quando viu já votou. Então, isso acontece bastante. Isso é inclusive uma estratégia dentro. Tem uma curiosidade, isso aconteceu ano passado. Não sei se vocês acompanharam uma discussão em torno da obrigatoriedade de ter sal nas mesas nos restaurantes. Se votou uma lei que proibia que os restaurantes disponibilizassem sal nas mesas, que se a pessoa quisesse botar sal na comida, ela tinha que ir pedir para o garçom para que o garçom trouxesse. Estava proibido deixar sal em cima da mesa. Supostamente para proteger a saúde dos hipertensos. Na verdade, não protege a saúde de ninguém. O cara que precisa de sal, ele vai pedir para o garçom. O que cria, na verdade, o garçom, coitado, além de ter que cuidar de todo o resto, ele vira um leve trás de sal. Lá, isso aconteceu no Espírito Santo também, e no Espírito Santo daí criaram uma estratégia que foi super criativa, né? O livre mercado ele é interessante. Então, o que o restaurante fez? A lei dizia, não pode ter sal em cima da mesa. Aí o que o restaurante fez? Ele pendurou no teto um cordão de nylon transparente que ficava em cima da mesa. O sal ele ficava na altura da mesa, preso por esse cordão de nylon, mas não tocava na mesa. E na verdade então eles não estavam descumprindo a lei, porque o sal não estava em cima da mesa, ele estava preso no teto. Teve um outro restaurante que também teve uma atitude bem interessante com relação à lei.
foi os garçons, eles passaram a usar um colar, tipo aqueles colar de carnaval, assim, de havaiano, mas era um colar com envelopinhos de sal. Então eles andavam com o sal no colar e iam distribuindo para quem pedia. Quer dizer, a pessoa que pensou nisso não pensou que, na verdade, o mercado ia acabar achando uma outra forma de disponibilizar sal, porque as pessoas querem sal. Então, às vezes acontece. Aqui em Porto Alegre, essa lei foi aprovada por unanimidade no parlamento por votação simbólica. Ela entrou ali no meio, um roldão no final do ano, ninguém viu o que estava acontecendo, quando viu, aprovou. Aí tinha até algumas pessoas que eram contra, mas eventualmente não se deram conta, estavam no banheiro, estavam conversando, estavam fazendo um acordo para o outro projeto que ia ser votado. O negócio passou, aí virou notícia, né? Aí quando virou notícia, o prefeito, bom, isso aí tá meio estranho. Aí o prefeito, mesmo nessa lei que foi aprovada por unanimidade, foi lá e vetou. Então o que é, na verdade, o Instituto do Veto? Nada mais é do que a necessidade de que toda lei que é aprovada no parlamento passe também pelo Poder Executivo, no caso o governo, né, a administração, para que o prefeito diga se concorda ou não. Se ele concorda, ele vai fazer a chamada sanção. E aí a lei vai ser publicada e vai entrar em vigor. Se ele não concorda, ele vai vetar. E aí, uma vez que ele veta, o processo legislativo retorna para o parlamento. E aí o parlamento pode ou acatar o veto, que foi o que aconteceu no caso do sal, o pessoal se deu conta de que era um absurdo e daí não derrubou o veto do prefeito, ou então pode derrubar o veto. O que significa derrubar o veto? É fazer valer a vontade do parlamento contra o veto do prefeito, ou do governador, ou do presidente, e aí o projeto vira de novo aprovado. Ele é reaprovado, por assim dizer, com a derrubada do veto. E aí então, quem, na verdade, assina a lei não é mais